Olá, para quem tem uma pequena empresa e sonha em vender para o maior cliente do Brasil, que é o governo, essa nossa análise aqui é fundamental. Hoje a gente vai desvendar os segredos para navegar nesse mundo que é bem lucrativo, mas, convenhamos, bem desafiador, o mundo dos contratos públicos. Para começar, vamos ter uma noção do tamanho da oportunidade. O governo brasileiro, ele gasta mais de 100 bilhões de reais por ano em produtos e serviços. O número é esse mesmo, tá certo, é um mercado gigante, estável e que está só esperando por empresas que saibam como chegar lá. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se o mercado é tão grande assim, por que tanta empresa não consegue fechar contrato? A resposta é simples, mas complicada. O processo de licitação, gente, é um verdadeiro campo minado. Uns errinhos bobos podem tirar uma empresa da jogada antes mesmo da competição começar de verdade. E é aí que muita gente boa fica pelo caminho. Então vamos lá, começando por uma dúvida super comum. MEI, pode vender para o governo? A resposta é um sonoro sim, claro que pode. Mas, para entrar nesse jogo, o que precisa estar em ordem, direitinho? É o que a gente vai ver agora. Só para todo mundo ficar na mesma página, o que é o MEI? É basicamente o jeito mais simples de ter um CNPJ. Essa simplicidade toda é uma mão na roda no dia a dia, né? Só que, quando o assunto é licitação, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Tem uns detalhes extras que são cruciais. Olha só, aqui estão os 3 pilares essenciais para qualquer MEI que queira competir. Dá para pensar nisso como se fosse o passaporte para o mundo das licitações. Sem isso aqui, não tem nem como começar a conversa, não dá para entrar na disputa. Vamos dar um zoom em cada um desses pontos. Primeiro, regularidade fiscal. Traduzindo, o imposto, o DAS tem que estar pago, tudo em dia. Segundo, o cadastro no SICAF. Pensa nele como se fosse o RG da empresa para vender para o governo. Terceiro, capacidade técnica, ou seja, tem que ter como provar que se sabe fazer o serviço. E por último, um ponto que derruba muita gente, o alinhamento do negócio. A atividade oficial da empresa, o tal do Senai, tem que ser exatamente a mesma que a licitação está pedindo. Beleza? Com os preparativos básicos entendidos, vamos falar agora do principal motivo de eliminação da maioria, a famosa papelada. É aqui, gente, que muitos sonhos de contrato acabam indo por água abaixo. Essa frase aqui resume tudo, né? Ignorar o edital, não ler os anexos e no achismo é o erro mais comum e, olha, o mais perigoso. O edital não é um manual de sugestões, ele é a lei do jogo. Achar que já sabe ou dar aquela lida por cima é a receita certa para o desastre. Vamos reforçar essa ideia. O edital é o livro de regras do jogo. Ponto. Cada regrinha ali importa. Se pular um único passo, não adianta ter o melhor produto ou serviço do mundo. A empresa está fora. Simples assim. E olha, a gente está falando de erros que parecem bobos. Uma certidão que venceu ontem, um número digitado errado, um documento que ficou para trás. São detalhes, sabe? Detalhes pequenos, mas que têm consequências gigantescas. É essa atenção aos detalhes que separa quem é profissional de quem é amador nesse mercado. Tá, mas e aí? E quando as regras parecem que não batem? Sabe como é? Às vezes uma lei geral diz uma coisa, mas a licitação vem e pede outra completamente diferente. Isso dá um nó na cabeça, né? E para o MEI, então, a confusão pode ser ainda maior. Aqui tem o exemplo perfeito disso, que é um ponto crucial. O Código Civil diz que MEI não precisa ter balanço patrimonial, certo? Certo. Só que, se o edital da licitação exigir o balanço para qualificação financeira, o MEI vai ter que apresentar. A regra do edital é soberana, ela manda no jogo. Mas por que essa diferença? A lógica por trás é bem simples, na verdade. Para o governo, o que mais importa é ter certeza absoluta de que a empresa que ganhar vai ter condições de entregar o serviço até o final. Por isso, o edital pode sim exigir provas de saúde financeira, mesmo de quem normalmente não precisaria apresentar. É uma forma de proteger o interesse público, de garantir que o trabalho vai ser feito. Ok, burocracia entendida. Passar pela barreira da papelada é só o primeiro passo. Agora vamos falar daquilo que realmente faz a diferença. A diferença entre só participar e de fato ganhar. Vamos falar de estratégia e de mentalidade. E o erro mais caro de todos é errar no preço. Não tem jeito. Calcular o preço errado pode levar a 2 cenários, ambos desastrosos. Ou não se ganha a licitação, ou, pior ainda, se ganha e se acaba pagando para trabalhar. Porque um preço vencedor, gente, não é só o preço mais baixo, longe disso. É um preço inteligente, é um preço que cobre os custos diretos, os indiretos, os impostos, as taxas e, claro, que garante a margem de lucro.
Isso aqui é matemática pura, não tem espaço para chute. E não é só o preço, a mentalidade conta, e muito. Achar que já ganhou, o excesso de confiança, é um perigo. Atirar para todo lado, a falta de foco também. Entrar numa guerra de preços em lances irresponsáveis sem ter um piso nem se fala. E talvez o maior de todos os erros seja a falta de persistência. Desistir depois da primeira ou segunda tentativa. Vencer licitações é um jogo de longo prazo, de persistência. Bom, e agora chegamos na parte que muita, mas muita gente esquece. Beleza, a licitação foi vencida. E agora? Acabou? Muita gente pensa que sim, que o trabalho terminou. Mas a verdade é que ele está só começando. A real é a seguinte: ganhar o contrato pode ser a parte mais fácil. O verdadeiro desafio, o que separa os bons dos melhores, é entregar exatamente o que foi prometido. E é aqui que muita gente falha, por pura e simples falta de planejamento. Então fica aqui a dica de ouro. O plano de como executar o serviço tem que estar pronto antes mesmo de enviar a proposta. Quem vão ser os fornecedores? Como vai ser a logística da entrega? A equipe está pronta para isso? Pensar nisso tudo antes é o que vai evitar uma dor de cabeça gigante lá na frente. E para a gente fechar, a mensagem talvez mais importante de todas. Errar é comum, faz parte do processo de aprender. Agora, persistir no erro, isso é opcional. A grande diferença está em aprender com cada tropeço e voltar mais forte e mais inteligente para a próxima. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, desde ler o edital com lupa até planejar a execução, qual erro não vai mais ser cometido? Identificar essa falha já é o primeiro grande passo para transformar o que a gente viu aqui em uma vitória de verdade.